Kitchen Garden. Foi mencionado que tínhamos de montar um Kitchen Garden. O Kitchen Garden, vamos começar por apresentá-lo. É um pack, um pacote, que inclui os 8 módulos que estão aqui em exibição, ali estão 6, que inclui o kit de rega que, entretanto, para ganharmos tempo, já montamos e que dá origem a este pente de rega gota a gota, em que, se repararem, cada tubo vem com 3 gotejadores e cortado à medida. Fornecemos todas as pecinhas de ligação e peças de ligação extra. Inclui, obviamente, os clipes, que são essenciais para a montagem dos módulos. Eu os reuni-os em grupos de 2 e de 4, porque são clipes de 7 mm para pôr na frente e na traseira dos módulos, e clipes de 9 mm, estou a falar do diâmetro interior, para poder fazer passar a rega. E ainda vem com aquilo que nós consideramos que ainda hoje é o formato universal de fixar o mini garden na parede, que são parafusos com buchas, porque ainda hoje o formato mais comum dos nossos pátios, das nossas paredes, dos nossos pátios e varandas, é a alvenaria. É evidente que, se tiverem pelado, se for para aplicar em paredes de peladura ou de outros materiais não tão universais, estes parafusos deverão ser substituídos por outros. O mini garden tem uma característica muito interessante que faz dele um produto muito rico em patentes. É modular e tem um sistema de drenagem. Estas grelhas funcionam como trenos que drenam diretamente para a tampa, que por sua vez tem um canalete que conduz a água para o módulo, não para o módulo baixo, mas diretamente para a base. Nós trouxemos esta pequena estrutura custom para não fazer furos na parede, mas é evidente que em nossas casas nós vamos utilizar as estruturas que temos do chão ou a partir de wall supports que também fornecemos. Uma das características do mini garden é proporcionar 4 litros de volume a cada planta. Portanto, este sistema permite transportar as melhores condições, as melhores necessidades que as plantas têm normalmente no solo para a vertical. Toda a tecnologia é desenvolvida a pensar na planta e não no plástico. A nossa origem, a origem da Quiscamp é agrícola. Ainda hoje a Quiscamp é uma empresa agrícola. A produção de plástico veio pela necessidade de produzir os módulos. Portanto, todo o desenho, toda a tecnologia mini garden é feita a pensar na planta e, portanto, seja o sistema de rega, seja o sistema de drenagem, seja o volume que este vaso, este módulo disponibiliza às plantas, é feito a pensar na planta. E a mistura que deverá ser colocada em cada módulo é sempre igual ou depende da planta que vamos cultivar? Em rigor, depende da planta que vamos cultivar. Na verdade, a maior parte das plantas que nós cultivamos, por isso é que elas foram domesticadas, têm características comuns. E, portanto, ao terem características comuns, permite que se utilize uma mistura comum. A argila expandida, isto são grânulos de argila expandida, tem uma explicação. Uma planta precisa, na sua raiz, precisa de ar e de água. Água na proporção certa, ar na proporção certa e depois nutrientes. Como o mini garden é pensado para poupar água, num sistema mini garden 90% da água é aproveitada, corre-se o risco de haver acumulação de água. Como é que nós prevenimos? Acrescentando um material nobre, pode ser seixo, pode ser caco, mas nós recomendamos um material nobre para aumentar a porosidade da mistura no fundo e com isso beneficiar a drenagem. O que nós recomendamos é 2 a 3 litros. 2 litros é uma recomendação universal, mas tendo em conta o clima de Lisboa e de Portugal, 3 litros é o ideal. 3 litros por módulo. Há de facto no mercado os kits de ferramentas comuns. Podemos aglutinar tudo num plantador. É uma coisa que chegou, creio que relativamente recente ao nosso mercado, mas que é muito útil. Já que me ganhei um bocadinho de prática nisto, é de mola, abre-se a mola, retira-se o substrato e planta-se. Ou seja, já nem precisamos de sujar as mãos. Já nem precisamos sujar as mãos. Sabe bem sujar as mãos, mas esta pecinha já ajuda imenso. Essa peça pode ser comprada em qualquer DIY neste momento já tem, qualquer garden center já tem este plantador cónico de mola
e torna tudo isto muito confortável, muito asseado. Mário, dependendo do tipo de plantas que temos para cultivar, assim é a técnica ou todas se cultivam da mesma forma, depende das raízes, como é que se processa? Basicamente, há duas diferenças. E as diferenças não são tanto em função do tipo de planta, mas em função do tipo de torrão, do tamanho do vaso. O mini garden comporta plantas desde o seu formato baby, que é o mais comum agora nos hortos, até vasos 12. No meu caso, este é um vaso 9. É um vaso 9, mas pode-se colocar vaso 12. E mais uma vez, esta pecinha é extremamente interessante, porque mesmo com os módulos no local, pode-se continuar a remover a terra, remover as raízes das plantas que, entretanto, terminar o seu ciclo de vida, plantar, pôr nova terra, plantar novas plantas. É uma ferramenta extremamente útil. Ajuda a fazer e ajuda a fazer todo o trabalho que o módulo requer. A grande diferença está na quantidade de substrato, de mistura, que nós colocamos dentro do módulo. As baby plants necessitam de mais substrato à partida, as plantas em vaso, em função do tamanho do vaso, precisam de menos. Nós normalmente colocamos as plantas num ângulo entre os 45, isto agora é um bocadinho científico, é um bocadinho técnico, perdoem-me, entre os 45 e os 57 graus, por forma que tirem partido do ângulo do alvéolo e assim possam apanhar mais luz. Um grande mestre meu, o Sr. Duarte Lopes, dizia que as plantas plantam-se, não se enterram. Portanto, isto é para pôr à superfície e ser aconchegado, não é para ser enterrado na terra, porque as raízes precisam de respirar e uma causa de morte das plantas é as podridões do colo, provocadas por excesso de umidade no colo. Outra das particularidades que ter um kitchen garden ou ter um jardim vertical em casa permite é fugirmos, e permitem a utilização do espaço, da expressão fugir ao convencional. Metendo um bocadinho a foice em seara alheia, aqueles senhores ali vão me desculpar, o que nós encontramos nos supermercados é sempre a mesma variedade. Porquê? Porque é a variedade que produz mais. Portanto, é sempre a mesma variedade de cenoura roxa, laranja, desculpe, é espetacular, mas tem uma razão de ser, não é mais espetacular que a branca, ou que a amarela, ou que a vermelha. A principal razão porque ela é laranja é porque é mais facilmente domesticável e é mais facilmente colhível. Vem sempre direitinha, aprumadinha, na vertical, bonitinha. As outras, às vezes, são mais indisciplinadas e crescem de uma forma mais errática, o que as torna mais difíceis de colher. No caso das alfaces... Se calhar menos apelativas para serem consumidas e compradas, sim, não são tão bonitas, as pessoas fogem um bocadinho delas, mas permite-nos, de facto, ter em nossa casa um conjunto de plantas com características diferentes, com características nutricionais diferentes, que é raro encontrar-se no mercado. Nós, o início das colunas de módulos são começadas por este pratinho. A principal função dele não é acumular água de drenagem, é mostrar-nos se tem água ou não. Se tiver água é porque alguns os vasos levaram água a mais, escorreram, foram colhidos e nós temos aqui a indicação que alguns houve excesso de rega. É evidente que de inverno, com as chuvadas, corre-se o risco deste prato transbordar. Nós acomodamos o módulo no prato e temos a primeira linha feita. E o segundo módulo, já ganhamos aqui um bocadinho de tempo, onde vamos plantar umas aromáticas. Nós escolhemos umas aromáticas de origem biológica. Porquê de origem biológica? Ou qual é a diferença neste caso? A diferença, em primeiro lugar, é logo à partida a técnica. Para além da diferença conceptual, não tem adicionado no seu processo de produção qualquer produto químico. O objetivo é que com substratos biológicos, com origem biológica, se consiga preservar todas as características organoléticas
da planta sem qualquer risco de qualquer tipo. Portanto, é uma planta pura, em princípio. Essa planta saiu de um vaso maior, já tínhamos feito há pouco referência a isso, e, portanto, a parte da raiz não tem de ficar completamente submersa pelo substrato. Nós plantamos por forma a deixar o substrato 2 cm abaixo da linha limite do vaso e por forma a deixar um bocadinho de substrato do vaso à vista. Isto vai permitir à planta procurar o seu enraizamento. As plantas não gostam de ter todas as raízes na natureza, aliás, temos aqui o exemplo acabado, na natureza as plantas colocam as raízes em função daquilo que precisam. E, portanto, isto é uma estrutura viva que decide quantas raízes manda para o fundo, quantas raízes deixa a meio e quantas raízes traz para a superfície. Umas permitem-lhes respirar, a árvore sem respiração morre. A principal causa de morte das plantas em casa é o excesso de água, a asfixia radicular. E aqui é a mesma coisa, nós não enterramos as raízes todas, enterramos parcialmente o vaso, 90%, permitindo assim que a planta decida se quer ter raízes à superfície ou se quer investir tudo para baixo. Depois é uma estratégia que a planta define, mas nós damos-lhe aqui um bocadinho de espaço para não a condicionar totalmente. Vamos voltar, eu vou repetir os de 7 mm para trás e para a frente, os 9 mm às extremidades. Os packs Kitchen Garden são extensíveis, são expansíveis tanto em altura como em extensão, e os clipes são usados como anilha de ligação. Também podem ser criadas estruturas tipo pion, costas com costas, e mais uma vez os clipes são as estruturas de ligação. Portanto, esta pecinha é uma peça de engenharia. Quando desenvolvemos este kit, pensamos em duas situações. Há água, não há água. Se houver água, porque podemos colocar eventualmente um mini garden num sítio onde não haja um ponto de rega, não é? Exatamente. Uma varanda, por exemplo, onde não há um ponto de rega. Vamos tentar perceber então, como é que se soluciona isso. Enviamos este ligador de 3/4 com 4,5 e é colocado aqui dentro. Nós vamos tirar, vamos demonstrar como é que isto funciona. Colocamos até baixo, não vou colocar até baixo porque depois isto sela de tal maneira que se for postando o tubo. Coloca-se até baixo e pode-se ligar a um programador ou diretamente à parede. Nós recomendamos o uso de um programador porque o objetivo é que isto seja o mais confortável possível. Depois apercebemos que este tubo de 7 mm é compatível com o standard dos pulverizadores que seguem o manípulo, que têm o manípulo standard europeu. Alguns pulverizadores feitos na China não têm este standard, mas a maioria dos pulverizadores fabricados na Europa têm este standard e são de extraordinária qualidade. A única coisa que é preciso fazer é fazer a montagem regular do pulverizador e depois, em vez de pôr o stick, pôr-se o tubo, garantir que o tubo vai dentro do manípulo até passar um ring de vedação do stick, colocar o compressorzinho cónico, a rosca, e transformamos um pulverizador numa bomba de rega. Nós transformamos este pulverizador ainda pode ser transformado noutra coisa. É um pulverizador de 5 litros, onde nós pondo 12 gramas de um adubo 100% solúvel, transformamos o nosso simpático pulverizador numa maquineta, permitem a expressão, ferta e rega. E agora passamos à parte da fixação. Porque aqui estes tubos, digamos, que ficaram pendurados, seriam para outros que se pusessem em cima, outros módulos que se pusessem em cima destes, não é? E que se vão pôr, que são aqueles que estão ali atrás. Exatamente. Mas para já agora vamos passar ao processo de fixação. O que é fixação, normalmente nós recomendamos-la, no caso do Kitchen Garden, no terceiro e no sétimo módulo. Nós tivemos o cuidado de escolher plantas que são todas compatibilizáveis. Só há aqui um pormenor. Os nossos amigos pimentos gostam muito de sol e nós vamos ter que memorizar que eles vão ficar por cima. As demais não são problemáticas, mas
Temos aqui um chá do príncipe que faz um bocadinho de sombra e nós vamos pô-lo já na segunda linha, na terceira linha neste caso. É uma planta extremamente apreciada na cozinha vietnamita, na cozinha, de uma forma geral, na cozinha, na culinária do Sudoeste Asiático. Tem um sabor citrado muito interessante. Nós utilizamos essencialmente como chá, mas experimentem usar as folhas nos guisados, nos arroz, nas massas, e onde houver comida pesada, o aroma citrado, peço desculpa, o aroma citrado vai dar se calhar alguma leveza, não é? Sim, corta um bocadinho. É conveniente comprar buchas próprias e parafusos próprios. Nós vamos aconchegar o parafuso com a preocupação de não esmagar o clipe, porque se esmagarmos o clipe vamos ter dificuldade em pôr a tampa. Vamos já passar ao segundo. Todas essas peças são fornecidas no ato da compra com o kit Mini Garden? Fazem parte do pacote, sim. Fazem parte do set. Do set Kitchen Garden, do pack Kitchen Garden. Tenho aqui um pedacinho de madeira mais rija. E é obrigatório fixar sempre? O centro de gravidade dos módulos... Nada do peso? Exatamente. A partir até ao terceiro módulo não é possível, não é necessário, até o quarto módulo não é necessário. A partir daí, até por causa do vento, é conveniente dar segurança à estrutura e, portanto, a fixação é um aspecto que não se deve descurar. E já estamos quase a concluir. E já estamos quase no fim. Temos que fazer aqui uma operação até ouvir um clique. Falta ouvir o clique. E vamos continuar a estender os vasos e vamos continuar a acreditar que eu depois vou ser capaz de pôr tudo. Temos já relativamente pouco tempo também para concluir esta operação. Como podem ver, tudo isto é um procedimento extremamente simples. Não exige uma técnica sofisticada. Cá está. E vamos continuar. Do modo, nós normalmente fixamos o sétimo. O que é que acontece se eu tiver que mudar uma planta da segunda fila? Este foi mesmo desenhado, inicialmente foi desenhado para a agricultura. E é aqui que entra esta pecinha maravilhosa. Se reparar, até pode ser maior, este é de 10 cm, há de 12, este é de 5 cm de diâmetro, há de 7. É enfiar, sacar, se enfiar em rotação vai cortar as raízes da planta que lá estava, porque elas enraizam imenso. Sacar a terra, pode fazer segunda operação, fazer renovação da mistura que está dentro, pôr mistura nova e plantar. Portanto, é um processo igualmente simples. É um processo extremamente simples, é uma ferramenta extremamente útil, o preço é bastante acessível. Eu creio que isto não custa 3 €. E agora vamos pôr os segundos parafusos e dar por concluída a instalação do Kitchen Garden. O ritmo de crescimento das plantas depende essencialmente de duas coisas: da sua boa nutrição e da sua conveniente exposição à luz solar. Portanto, temos que adaptar as plantas à disponibilidade de luz no local. A partir daí, é alimentá-las. É aí que entram os fertilizantes. Posso-vos dizer que a horta vertical dos Courcheus é adubada, fertilizada, 100% com adubo natural, com adubo biológico. Portanto, temos uma horta, a horta que está à vossa frente, ao vosso lado esquerdo, é uma horta 100% fertilizada com fertilizante natural, biológico. Vamos pôr então os pimentos em cima. Depois, quando eles começarem a crescer, vamos pôr uma caninha para os guiar e temos uma horta que dura anos.